Outros transtornos que também são comuns são os transtornos de personalidade. Eles são muito diferentes de todos os outros, porque nesses transtornos, uma característica relevante é o que o modo de ser da pessoa é disfuncional, né? Então isso não é externo ao jeito de ser dessa pessoa, ao funcionamento desse indivíduo, que não é harmônico, né? Que é desarmônico, que tende a trazer alguns prejuízos e sofrimentos para a própria pessoa e para outros indivíduos também. Nós teríamos aí vários outros grupos de transtornos, eu falei sobre alguns que são mais comuns, mas teríamos também transtornos alimentares, transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas e alguns outros. Uma outra questão que é muito frequente é quais são as causas dos transtornos mentais. O que nós dizemos, né, com frequência é que esses transtornos, por mais que nós tenhamos várias hipóteses que tentam explicar, né, o porquê desses transtornos acontecerem, nós acreditamos que um transtorno mental ele decorre da interação de vários fatores. Então esses fatores podem ser biológicos, nós temos questões genéticas, nós percebemos em alguns transtornos, embora isso não seja utilizado para finalidade de diagnóstico, algumas alterações estruturais ou no funcionamento de algumas substâncias. Temos também questões sociais, que estão fortemente ligadas ao surgimento de alguns transtornos mentais, e temos também vários aspectos psicológicos envolvidos, e aí com muitas teorias, muitas hipóteses também fundamentando essas teorias ligadas a causas psicológicas. Então nós acreditamos que uma interação um tanto complexa de todos esses fatores é que cause, né, um transtorno mental. Uma outra dúvida frequente é se os sintomas dessas pessoas, né, se os sintomas do transtorno mental em um indivíduo, se eles se alteram, né, ao longo do tempo. Então, da mesma forma como existem vários tipos de transtorno mental, nós não podemos generalizar como se todos fossem iguais. Algumas pessoas terão sintomas numa ocorrência mais grave, outras podem experimentar só sintomas um pouco mais leves, e no mesmo indivíduo isso também pode ter uma alteração, uma certa modulação. Então uma pessoa, por exemplo, eu posso conhecer um indivíduo no momento em que ele está bem, e num outro momento ele pode ter um sintoma mais grave, daí ele pode ter uma crise mais aguda daquele transtorno e ficar irreconhecível para mim. Isso não significa que ele vai ficar assim para sempre, né? Então, os sintomas de um transtorno mental, eles tendem a oscilar um pouco, eles tendem a modular. Então, em momentos de crise, a pessoa pode ter sintomas mais severos, ela pode inclusive precisar de uma internação, mas não significa que ela vai precisar ficar internada para sempre, ou que ela não vai poder retomar nunca as atividades do cotidiano, porque em muitos casos nós temos sintomas que em determinado momento estão mais elevados, em outros momentos eles vão estar mais leves, a pessoa pode ter uma vida normal, e existem até casos em que as pessoas têm uma remissão completa, ficando sem qualquer tipo de sintoma. Uma outra dúvida frequente é se todos os transtornos mentais são incapacitantes. Apesar de muitas vezes estar ligado aos critérios diagnósticos, essa questão de incapacitação ou de algum grau de limitação no funcionamento do indivíduo ou mesmo um sofrimento importante, em relação a isso, também é importante não generalizar. Nós teremos pessoas que vão ter incapacitações mais severas e inclusive podem não conseguir retornar ao trabalho, ter alguma limitação, necessitar de alguma adaptação maior, né, no seu estilo de vida, e outras pessoas que vão conseguir retomar as atividades normalmente. Uma outra dúvida muito frequente é se os transtornos mentais têm ou não têm cura. Isso também varia muito de acordo com os tipos de transtorno. Nós temos alguns transtornos que hoje em dia a gente não tem cura para eles, mas a pessoa pode ter um controle sobre esse transtorno e pode inclusive, né, como eu disse anteriormente, levar uma vida normal, apesar de precisar, né, manter um tratamento, fazer um controle desses sintomas. E existem algumas situações em que o transtorno
tem cura, né? Então nós temos, por exemplo, uma pessoa que teve um episódio depressivo, ela não necessariamente vai voltar a ter depressão, né? Embora isso possa acontecer. E alguns outros transtornos, então, nós temos um grupo, né, que tem cura e alguns deles que não terão cura, vão precisar de um tratamento muito prolongado aí, né, mas que pode ter um bom resultado, que pode ter um bom controle dos sintomas e permitir que a pessoa tenha uma vida normal.